No vídeo de hoje nós vamos fazer uma ilustração a partir de uma imagem como essa que você está vendo aí na sua tela, que é uma ilustração desse estilo meio cartaz que parece que foi feito com vetores, mas a gente não vai usar vetores em momento nenhum nesse vídeo, é apenas um conjunto de filtros aqui que a gente vai aplicar da maneira certa e eu vou te mostrar como fazer isso agora no Photoshop, beleza? Vamos lá! E aí, beleza? Meu nome é Daniel Spakoff, esse aqui é o DS Tutoriais e vamos começar agora a criar esse efeito. Bom, aqui já no Photoshop eu vou fazer essa ilustração a partir dessa imagem aqui. Você pode pegar uma imagem de rosto com uma qualidade boa para fazer esse tutorial e se você quiser usar a mesma imagem que eu usei aqui para fazer junto comigo aqui o tutorial, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para download da imagem que eu usei, do arquivo PSD e das texturas que eu vou usar aqui também, beleza? Então aqui já no Photoshop vamos começar a criar esse efeito. Primeira coisa que eu quero te mostrar é que essa minha imagem ela tá com 2300 por 2300 pixels em 300 dpi. Geralmente a gente faz os tutoriais em 72 dpi, mas esse tutorial ele vai ficar mais bonito com uma resolução mais alta, por isso eu tô criando ele em 300 dpi. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma seleção aqui na modelo e tirar o fundo, mas a gente não vai fazer essa seleção nem com a pen e nem aqui no propriedades no remove background, porque a gente quer uma seleção meio imperfeita mesmo, porque esse efeito ele é todo cheio de imperfeições, é como se fosse uma colagem. Então a gente vai fazer aqui ó, com a Polygonal Lasso Tool. Vou simplesmente aproximar com um zoom aqui ó, e dando alguns cliques, fazendo a minha seleção aqui bonitinha, mas sem a necessidade de ter aquela perfeição toda aqui, porque a ideia é fazer com que esse efeito pareça uma colagem. Beleza, agora com a minha seleção pronta aqui, eu só vou colocar uma máscara e vou criar um solid color em branco aqui no fundo, para a gente manter o nosso fundo claro e enxergar bem o que a gente está fazendo aqui. Então agora a gente vai começar a colocar um conjunto de filtros e adjustments para que a gente chegue naquele resultado final. Então agora a gente vai vir aqui e colocar um Hue Saturation e diminuir aqui a saturação para 0, para ficar em preto e branco assim. Agora a gente vai colocar um solid color com uma cor qualquer e não precisa se preocupar de verdade com a cor que você vai colocar agora, porque a gente vai aplicar um blending mode aqui chamado Hard Mix. O Hard Mix ele é interessante porque ele sempre vai deixar a nossa imagem com no máximo 3 tons. Perceba aqui ó, que a gente tem o branco, o preto, um azul escuro e um azul claro. E não importa qual a cor que você selecione agora, por isso eu disse que a gente não precisa se preocupar agora com qual cor que a gente vai selecionar, porque independente da cor que você vai selecionar, a gente vai sempre obter esse resultado de, no máximo, 3 tons. E é exatamente isso que a gente quer aqui para construir o nosso efeito. Eu vou dar um OK. E agora a gente vai mapear essas 4 cores aqui no Photoshop. Isso a princípio parece um pouco complicado, mas vem comigo aqui que você vai entender. A gente vai fazer isso aqui colocando um Black and White Adjustment Layer aqui. E aí o que essa janela faz é converter qualquer vermelho para um cinza de 40%, qualquer amarelo para um cinza de 60%. E o que é preto ele vai deixar preto, o que é branco ele vai deixar branco. Isso não é um problema pra gente. O problema pra gente são os meio tons. Então a gente vai acertar esses meio tons aqui, ó, permanecendo o que é 40 como 40, o que é 60 como 60, mas esses últimos dois valores aqui, ó, o de azul que tá em 20, a gente vai deixar em 40 e os magentas que tá em 80, a gente vai deixar em 60. Isso vai fazer com que os meio tons sempre mantenham essa porcentagem. Então, agora, como a gente colocou esse adjustment layer dessa forma por cima, os pretos sempre vão ser pretos, normal, os brancos sempre vão ser brancos, mas a cor mais escura da nossa montagem sempre vai ser um cinza de 60% e a cor que é mais clara sempre vai ser um cinza de 40%. E só vou pedir que se você tá gostando desse tutorial, deixa o seu like para ajudar aqui a divulgação do vídeo do canal e ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, beleza? E aí a partir de agora a gente tem total controle sobre as cores aqui da nossa montagem, colocando um novo adjustment layer aqui, ó, o Gradient Map. O Gradient Map, para quem não sabe, ele colore a sua imagem a partir de um gradiente. Então, se eu der um clique aqui no gradiente, ele vai me abrir uma janela de gradiente aqui normal. E a princípio parece que não aconteceu nada, né? Porque o nosso gradiente aqui tá indo do preto para o branco e a nossa imagem já é em preto e branco. Mas se eu escolher um outro gradiente aqui, como por exemplo, esse primeiro dos reds aqui, perceba que ele coloriu a nossa imagem. E aí, como que a gente faz para ter total controle? Perceba que esse gradiente aqui, ele tem 3 cores, né? Esse branco bem clarinho, esse rosinha aqui e esse roxo bem escurão aqui. Como que a gente vai fazer? A gente vai dar um clique aqui para colocar uma nova cor. Essa primeira cor a gente vai deixar na posição 40. E essa segunda cor a gente vai deixar na posição 60. Então agora a gente tem total controle, porque aqui ó, são as cores mais claras. Então eu vou dar 2 cliques nessa cor e vou pegar, por exemplo, um branco mesmo para ser as cores mais claras. Aqui são as cores mais escuras. Vou dar 2 cliques e vou escolher, por exemplo, ó, um azul bem escuro aqui para ser as cores mais escuras. E aqui a gente vai escolher os dois meio tons. Já que eu fiz com tons de azul, vou pegar um azul médio aqui
E aqui eu vou pegar um azul médio, mas um pouquinho mais claro. A gente consegue, deixando os quadrados nessas posições, colocar as cores que a gente quiser aqui nessa montagem. E depois a gente pode voltar aqui nesse Gradient Map e mudar. Então, por enquanto eu vou deixar aqui com essas cores, mas depois a gente tem total controle sobre as cores da nossa montagem, beleza? Vou dar um OK aqui. Agora eu vou voltar aqui na minha imagem e vou clicar com o botão direito e converter ela num objeto inteligente, num Smart Object. E vou aplicar um filtro aqui que vai fazer toda a diferença. Aqui em Filter, Stylize, Oil Paint, que é pintura a óleo. Aí quando você abrir essa janela aqui, você verifica que essa última janela aqui, a Lighting, está desativada, porque isso aqui faz total diferença no nosso efeito. E aí quando você desativa esse ponteiro aqui, os únicos valores que vão fazer diferença mesmo são esses dois aqui. E aí você acerta seus ponteiros mais ou menos aqui no meio, mas mexe de acordo com a sua imagem, de maneira que a gente já tenha mais ou menos esse estilo aqui de pintura a óleo, mas que a gente não perca tantos detalhes em coisas menores e importantes na imagem, como por exemplo no sorriso da pessoa e nos olhos. Então você tenta achar um equilíbrio aqui, ó, que a gente ainda vai ter bons detalhes tanto no sorriso quanto nos olhos, ó. No caso da minha imagem eu vou deixar nesses valores aqui e vou dar um OK. Agora a gente vai vir aqui em Image Adjustments e colocar esse efeito aqui, ó, Shadows and Highlights. Esse efeito aqui ele vai ajudar a gente a ter uns detalhes mais legais na nossa imagem, sem perder esse look que a gente quer nesse efeito que a gente está criando. Porque nesse ponto do tutorial a gente está cuidando dos detalhes e em seguida a gente vai dar mais esse efeito de ilustração vetorial, porém os detalhes a gente vai conservar nessa layer aqui, então é muito importante a gente se atentar aos olhos, ao sorriso, a essas partes. Então você mexe aqui, ó, no Amount, tanto nos Highlights quanto nos Shadows e vê o que fica melhor para você, ó. Onde você vai querer manter os detalhes, presta bem atenção nesse momento aqui, ó, para achar um bom equilíbrio entre o efeito e os detalhes também. Essa foto ela tá bem legal, mas em algumas fotos, dependendo da qualidade da foto, dependendo da resolução, você perde muito detalhe e aí isso estraga o efeito, né? Não dá para notar bem o sorriso e o olho da pessoa. Então é nessa parte aqui que você consegue muitas vezes recuperar os detalhes da sua imagem. E aí agora sim a gente vai criar aquele look de ilustração vetorial. Então a gente vai duplicar essa camada aqui dando um Ctrl J, a gente vai vir de novo aqui em Filter, Stylize, Oil Paint. Só que dessa vez a gente vai colocar esses dois valores aqui no valor máximo e vai dar um OK. E aí perceba, ó, aqui o antes e depois, como a gente perdeu já detalhe, mas em compensação o nosso efeito está ficando bem do jeito que a gente quer mesmo. A gente vai recuperar alguns detalhes depois. Então a gente vai repetir esse efeito várias vezes até chegar no resultado que a gente quer. Então tem um atalho aqui no Photoshop que repete o último filtro, que é o Alt Ctrl F. Então vamos lá, Alt Ctrl F. OK, Alt Ctrl F, OK. Vou fazer isso várias vezes até a minha ilustração ficar do jeito que eu quero, ó. Alt Ctrl F, OK. Olha como tá ficando legal. Acho que mais um, Alt Ctrl F, OK. Beleza, já alcancei o resultado bem legal. Olha como o cabelo, principalmente a roupa, parece mesmo um desenho mesmo, parece um vetor. E agora a gente vai recuperar os detalhes aqui de onde a gente perdeu e ficou meio estranho, né? O sorriso e os olhos ficou muito esquisito. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar uma máscara em branco aqui e vou, com um brush preto, aumentar o brush aqui, ó, deixar ele levemente esfumaçado aqui, aumentar e com a cor preta aqui, ó, eu vou sumir com essas partes aqui para que apareça a layer de baixo com os detalhes que a gente conservou nos passos anteriores. Aí eu dou um clique aqui, ó. Olha que legal que fica, ó. A gente recupera o detalhe só na parte que a gente quer, ó. Olha que beleza. Aqui no nariz também, ó. Perdeu muito detalhe. E aí, nesse momento, a gente criou esse template. A partir de agora, a gente pode customizar do jeito que a gente quiser. Como que a gente faz isso? De duas formas. Duas layers principais aqui nesse template que a gente construiu. Primeiro é a Gradient Map. Aqui, a gente vai colocar as cores que a gente quiser nesse efeito, né? Então, por exemplo, vou brincar aqui, ó. Vou fazer tudo num tom meio alaranjado. Então, vou pegar aqui uma cor laranja. Vou colocar a cor mais escura como um marrom aqui, um laranjão bem escuro. Aqui, eu vou pegar o mesmo tom de laranja aqui, mas um laranja um pouco mais claro. Aqui, o mesmo tom de laranja, só que mais claro ainda, assim, já partindo mais pro amarelado assim, ó. E aqui o branco, um quase branco, mas laranjinha bem clarinha assim, ó. Beleza. Olha que legal que ficou aqui. Eu mudei completamente o look da minha montagem. Vou dar um OK. Aí uma outra layer muito importante é essa layer aqui do Color Fill que a gente colocou com um Hard Mix. Por quê? Quando você dá dois cliques nela, perceba que a gente consegue, somente mudando a cor e a saturação dessa cor, a gente consegue mudar completamente a aparência dessa ilustração que a gente criou aqui, ó. Porque perceba, se eu colocar aqui, ó, tudo preto, vai ficar totalmente preto, tudo branco, totalmente branco. Se eu alternar aqui, ó, entre os tons de cinza, a gente vai ter uma ilustração bem diferente usando somente duas cores, tá vendo? Ó?
Ele só vai do preto pro branco. Ele não coloca nenhuma das cores intermediárias. E conforme a gente vai jogando pra dentro, ele vai colocando mais cores. Então, por exemplo, se eu puxar aqui a minha cor para um vermelho puro aqui, por exemplo, conforme eu vou mexendo o meu ponteiro, você percebe que quanto mais para a direita eu coloco o meu ponteiro, mais dos meio tons ele vai colocar na minha ilustração, e quanto mais para a esquerda, menos dos meio tons. Então aqui é o ponto de você encontrar o equilíbrio que você quer, dependendo da cor que você selecionar aqui, ó. Então eu vou pegar uma cor mais intermediária aqui assim, e aí eu vou mexendo no meu ponteiro aqui, ó, até achar o ponto que eu quero. Quero que o rosto dela apareça mais, mas eu quero que eu tenha bastante traços aqui, ó, no cabelo, para ficar bem bonita essa ilustração. E aí, ó, quanto mais eu navegar aqui na parte de cima, eu vou ter mais do meio tom mais claro, e quanto mais na parte de baixo, mais do meio tom mais escuro. Então é uma questão de decisão aí, dependendo do resultado que teve na sua imagem, você alcançar o resultado que você quer. Então é legal esse efeito, porque a gente criou um template, mas você tem liberdade de fazer da forma que você quiser, de acordo com a sua imagem e do resultado que você deseja alcançar. Isso vai variar bastante de imagem para imagem, então a gente tem bastante liberdade nesse ponto aqui da montagem. No meu caso, esse aqui foi o ponto que mais me agradou. Apesar de eu perder esse traço aqui no ombro, ficou uns detalhes bem legais aqui no cabelo e no corpo dela, então eu vou deixar nesse ponto aqui. E aí agora, para finalizar, eu vou colocar 2 elementos a mais aqui, só para ficar mais com uma cara dessa ilustração parecido com esses cartazes aqui. Eu vou colocar esse elemento aqui, lembrando que todos esses elementos estão aqui na descrição para você baixar. Vou colocar esse vetor aqui de fundo, centralizado aqui no rosto dela. E aí uma coisa interessante da gente perceber aqui é o seguinte: primeiro, ele sempre vai conservar somente essas 3 cores na nossa montagem, né? Então se eu vier aqui, por exemplo, nesse vetor aqui e der um Image Adjustments Hue Saturation, por exemplo, e eu mexer aqui no ponteiro de luminosidade, eu nunca vou conseguir fugir dessas cores, ó. Ou eu vou deixar ele na cor de fundo, ou nessa cor aqui no meio tom mais claro, ou no meio tom mais escuro, ou no preto total. Então você escolhe aí qual cor que você quer, e aí se você mexer lá no Gradient Map, ele automaticamente vai atualizar isso aqui. E isso vai acontecer com qualquer elemento que a gente coloca embaixo desse conjunto de layers que a gente fez aqui. Vou colocar esse último elemento aqui, que é esse efeito Half Tone, que é bem bonito, né? Bem estilo cartaz. Vou colocar aqui de fundo aqui assim, ó. Colocar atrás desse aqui. E aí aqui uma coisa interessante é o seguinte. Eu percebo que esse efeito Halftone tá em cima dos meus tracinhos. E numa situação normal, se eu baixasse a opacidade, ele ia mesclando aos poucos. Mas aqui, como a gente tá com aquele hard mix aplicado, se eu baixar a opacidade aqui, ó, ele sempre vai manter nessas 3 cores. Ele não vai fugir disso. Então eu posso ir aos pouquinhos baixando a opacidade até eu alcançar um resultado que eu queira aqui, ó. Ele vai diminuindo os pixels, ele cria uma mescla aqui dos pixels, mas ele não vai sair desse resultado aqui das 3 cores. Então eu quero esse efeito aqui, ó, os pontos que estão fora do traço claro e os pontos que estão em cima do traço escuros, e aí a gente vai ter esse resultado aqui. E aí, pra gente finalizar aqui o efeito, ficar um pouco mais com essa cara de cartaz nesse estilo aqui, a gente vai criar um novo Solid Color em branco. Vou dar um Ctrl clique aqui na camada para criar uma seleção de tudo. Vou dar um Select Modify Contract de 100 pixels. E vou pintar esse quadrado de preto aqui. E aqui eu achei que a minha parte de baixo aqui da minha montagem ficou muito clara, né? Porque eu perdi detalhes aqui na sombra. Então eu vou simplesmente duplicar essa camada aqui do Halftone aqui e vou jogar por cima da modelo aqui. Vou aproximar e abaixar um pouco a opacidade até encontrar um resultado que me agrade, ó. Aqui acho que ficou legal, ó. Ele preencheu um pouco mais com esse Halftone, ó, antes e depois, ó. Deu um pouco mais esse look de cartaz e preencheu um pouco mais, ó, a minha ilustração. Gostei do resultado. Vou deixar aqui em tela cheia pra gente ver o final. Antes da gente finalizar, eu só vou dar um 100%, como essa imagem aqui tem uma resolução bem alta. Veja em detalhes essa montagem. Olha que legal que ficou isso aqui, ó. O rosto com os detalhes necessários, o cabelo como parece mesmo um vetor misturado com essas texturas. E esse aqui é o resultado final da nossa montagem. Beleza? E se você gostou aqui do tutorial, gostou da minha forma de ensinar, eu tenho 2 possibilidades para você estudar Photoshop comigo. Para você que quer aprender o Photoshop do zero mesmo, eu criei essa iniciação para você. O link tá aqui na descrição, é só você colocar seu primeiro nome e seu e-mail que eu te mando agora essas 4 aulas gratuitas de Photoshop que eu tirei lá do meu curso completo de Photoshop gratuita para você aprender Photoshop do zero e já dar um pontapé inicial aí nos seus estudos em Photoshop. E eu também tenho um treinamento chamado Photoshop Sem Medo, que é o meu treinamento onde a gente vai aprender Photoshop junto lá desde o básico até o avançado. O link também tá aqui na descrição. Clica aqui no link, vai lá na página do curso, vê todos os detalhes do curso e vê se vale a pena para você. Tá num preço super bacana e a gente
estuda junto Photoshop desde o básico até o avançado, beleza? Eu aprendi a criar esse efeito aqui no canal Texture Labs, que é um canal que eu conheci recentemente no YouTube, então se você tiver interesse, vou deixar o link aqui na descrição pro canal Texture Labs. Ele é todo em inglês e ele ensina coisas incríveis lá, como essa que a gente acabou de ver aqui nesse vídeo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no DS Tutoriais, porque toda segunda-feira às 11 da manhã tem vídeo novo aqui. E se você chegou aqui no canal através desse vídeo, bem-vindo ao DS Tutoriais. A gente tem mais de 100 vídeos só de Photoshop aqui no canal, mais de 250 vídeos no total, e eu te convido para você assistir esse vídeo que tá aqui embaixo de mim, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante também, beleza? Falou, abraço!